nome é Alessandra Feltro, sou nutricionista da Pura Vida. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 nutrientes que auxiliam no emagrecimento saudável. A obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Hoje é reconhecido que a obesidade é uma desordem complexa que envolve diversos fatores sociais, familiares, biológicos e emocionais que interagem entre si. A má alimentação, o consumo de dietas inadequadas, os estilos de vida sedentários, a genética para o ganho de peso, a facilidade com que se encontram alimentos calóricos, os hábitos familiares, a correria do dia a dia e o aumento do tamanho das porções dos alimentos facilitam a ocorrência da obesidade. Por ser uma questão multifatorial, necessita de uma abordagem interdisciplinar para sua compreensão, diagnóstico e tratamento, pois mais do que pela herança genética, a obesidade está diretamente relacionada a fatores ambientais, sociais e comportamentais. Alguns autores descrevem a obesidade como uma desordem fisiológica que pode comprometer a saúde física, metabólica e psicológica do indivíduo, além de reduzir a expectativa de vida. Ainda assim, com um comprometimento metabólico associado ao ganho de peso, surgem também outros problemas como a frustração e a ansiedade constantes, bem como o estresse e a depressão. Esses dois últimos mencionados impactam diretamente no comportamento alimentar inadequado e no agravamento da obesidade. A Organização Mundial de Saúde afirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Em 2025, a estimativa é de que 2 bilhões e 300 milhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com índice de massa corporal acima de 30. No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos 13 anos. Diante deste cenário, as ações para frear e prevenir a doença são essenciais e com isso a ciência avança e as pesquisas são intensificadas acerca de nutrientes e compostos bioativos que auxiliem na prevenção da obesidade e no emagrecimento saudável. Antes de falar sobre os nutrientes que podem auxiliar no controle do peso, é importante destacar que a restrição alimentar, ou seja, um balanço energético negativo, a atividade física, boas noites de sono e o equilíbrio hormonal são essenciais para o sucesso da perda de peso. E se existe algum macronutriente que, de fato, contribui para que esse processo de perda de peso ocorra, é a proteína. Vários estudos têm demonstrado que o consumo de proteína pode ser adjuvante no emagrecimento. Vou mencionar alguns benefícios. Possuem um maior efeito térmico, ou seja, gastamos mais energia para metabolizar as proteínas. Os esqueletos de carbono dos aminoácidos, quando processados, podem ser convertidos à gordura, mas é uma conversão muito mais custosa quando comparado, por exemplo, do carboidrato para gordura. Ou seja, há uma via metabólica, mas é mais difícil você engordar com proteína do que com carboidrato. Alimentos ricos em proteínas são nutricionalmente mais densos, ou seja, fornecem maior densidade de nutrientes em um menor volume de alimentos. E também promove a saciedade. Isso porque a proteína estimula a liberação de hormônios relacionados com a supressão da fome, como a colecistoquinina, o GLP-1, peptídeo inibitório gástrico, além de reduzir a grelina, o hormônio da fome. E um ponto muito interessante: preservação de massa muscular. A proteína tem a capacidade de atenuar a perda de massa muscular quando existe uma restrição energética no processo de emagrecimento. Assim, o papel mais difundido desse macronutriente no emagrecimento é a manutenção da massa magra. Porém, como vimos, o mesmo pode desempenhar outros aspectos, como efeito na saciedade e termogênico. E uma dica de ouro: fracionar a ingestão proteica sempre que possível ao longo do dia pode potencializar os efeitos sobre a saciedade. E ao contrário do que sabíamos há alguns anos atrás, é possível aumentar a massa muscular e diminuir a massa de gordura de maneira concomitante se adicionamos mais proteínas à nossa dieta.
Assim, é recomendado que haja o consumo proteico não somente em momentos isolados do dia, como no pós-treino, por exemplo, mas que seja feito o aporte proteico adequado ao longo do dia. Algo em torno de 1,2 a 2,1 gramas de proteína por quilo de peso, com uma atenção especial ao déficit energético, que pode requerer quantidades um pouco superiores de proteína. E entrando na categoria de compostos bioativos, vou falar sobre o extrato de café verde. O extrato de café verde possui uma grande vantagem aos grãos de café em geral. Ele apresenta um teor muito maior de moléculas conhecidas como ácido clorogênico. Essa substância promove muitos benefícios para a nossa saúde. Estudos apontam que o fitoquímico ácido clorogênico, assim como seus metabólitos, auxiliam na saúde cardiovascular, diminuindo os níveis séricos de colesterol, pode reduzir significativamente os níveis de glicose em jejum e insulina, bem como pode ser coadjuvante no processo de emagrecimento. No quesito diminuição de gordura corporal, a suplementação pode ser coadjuvante nesse processo. Uma revisão sistemática e meta-analítica demonstrou que o extrato de café verde é um facilitador da perda de peso. Outra meta-análise de 3 estudos em humanos observaram uma perda de peso média de 2,5 kg após o consumo do extrato de café verde. Estudos sugerem ainda que o ácido clorogênico melhora a função da adiponectina, um hormônio que auxilia na utilização de gordura como fonte de energia, favorecendo o processo de emagrecimento. E agora é a vez dos micronutrientes. E vou começar pelo picolinato de cromo. O picolinato de cromo também pode atuar como um importante aliado no processo de perda de peso. O cromo é um mineral essencial na dieta humana e as evidências associam a sua suplementação com o aumento da sensibilidade à insulina e, consequentemente, melhora a tolerância à glicose. A relação íntima do cromo com o metabolismo da glicose fica fortemente evidenciada ao observarmos que dietas com alto teor de açúcar aceleram as perdas urinárias de cromo. Logo, indivíduos que têm em seu hábito o consumo exacerbado de açúcar podem apresentar baixas concentrações sanguíneas de cromo e predisposição à resistência à insulina, e a suplementação desse mineral pode ser um grande aliado. Outro aspecto importante que podemos citar sobre o cromo é a sua capacidade de participar na resposta de saciedade. Vários estudos sugerem que a suplementação de cromo pode promover a redução da ingestão alimentar e do apetite em humanos e também em animais. Uma meta-análise recente que abrangeu 10 estudos randomizados, duplos cegos e controlados por placebo, concluiu que o picolinato de cromo teve um efeito indutor de perda de peso relativamente modesto, mas significativo quando comparado ao placebo, possivelmente sugerindo um efeito supressor do apetite. O mecanismo associado ao efeito supressor da ingestão de alimentos com a suplementação de cromo são parcialmente em decorrência da sua capacidade de atuar em meio aos neurotransmissores no cérebro que controlam o apetite e os desejos. Completando os elementos que auxiliam no manejo da gordura corporal, temos a tirosina. A L-tirosina é um aminoácido que é metabolizado para produzir catecolaminas como a dopamina e a adrenalina. Também é usado na produção de hormônios da tireoide. Mas o que isso tem a ver com o controle de peso corporal? Evidências apontam que o excesso no consumo de alimentos calóricos pode ocorrer em decorrência da redução nas concentrações de dopamina, ou seja, a dopamina é um neurotransmissor importante para o controle e percepção da saciedade. Situações cronicamente estressoras podem apresentar maior degradação de dopamina. Assim, a suplementação de L-tirosina pode auxiliar nos níveis de dopamina, que por sua vez ajuda a controlar ativamente o apetite, contribuindo dessa forma para o controle na ingestão calórica e, consequentemente, o emagrecimento.
E por isso que uma boa suplementação torna-se fundamental para o manejo e controle do excesso de peso, aliado também às práticas de estilo de vida saudáveis. Você pode encontrar todos esses nutrientes em alguns produtos da Pura Vida, como o Collagen Protein, Whey Protein, as nossas Natural Protein Bars, a Soup Protein, o One Nutrition, Alpha Women, Alpha Men, Alpha Family e o Alpha Metabólicos. Basta acessar o nosso site www.puravida.com.br. Venha conhecer e experimentar todos os suplementos que podem auxiliar no processo de emagrecimento saudável.